estamos de volta em julho para fazer um Metal Relics que vai abordar uma banda que pouco se falou aqui nesse canal. E quando se falou, eu acho que se falou mal, né? Que foi naquele vídeo que a gente fala sobre os álbuns mais estranhos na discografia da banda. E a gente colocou o Morbid Angel lá nessa lista, né? Mas agora a gente vai falar sobre o oficial debut deles, que está fazendo aí 30 aninhos em 2019. É o Morbid Angel's Authors of Madness. Bom, o Morbid Angel, até esse lançamento oficial dele, tem aí uma longa estrada. Então, né, para o vídeo não ficar muito longo, não vai dar pra gente contar com detalhes essa história deles, porque a banda começou ali em meados de 1983, né? E os caras tinham uma certa potência dentro do underground ali americano. Mas uma coisa que é interessante falar, e que eu lembro que, assim, né, pelo menos da minha experiência pessoal, era um nome que não era muito convencional as pessoas lembrarem ou falarem quando a gente falava sobre Morbid Angel. E é uma curiosidade que eu acho legal falar, é que o Mike Groening, ele foi um dos fundadores da banda, né? É o cara que montou ali o Nocturnus, que é uma outra banda de death metal ali, e ele era baterista e vocalista da banda, né? E inclusive existem registros desse cara na banda que você pode encontrar ali naquele Abominations of Desolation, né? Reza a lenda, e supostamente ele saiu da banda porque ele descobriu que o Trey Azagthoth, ele tava pegando a gata dele, né? Supostamente, né? Mas existem frases aí na internet que são aí designadas ao próprio Mike, onde ele fala o seguinte, ó, abre aspas: "Eu peguei o Trey com minha namorada e enchi ele de porrada. Aquilo foi o fim do Morbid Angel comigo. E foi aí que o Trey decidiu mudar-se de Tampa para a Carolina do Norte para juntar-se com o David Vincent." Mas enfim, é o que se fala que foi essa a razão a qual fez ele sair da banda, né? Então, esses caras, eles acabaram lançando ali o Abominations of Desolation, né? Que acabou sendo um dos discos de death metal aí mais pirateados dali dos Estados Unidos. Fez um grande sucesso de maneira underground, né? E tem capa e tal de fitas e tudo mais, mas por alguma razão, talvez essa briga tivesse influência nisso, né? O Trey, ele não se sentiu à vontade para fazer com que esse fosse o álbum de estreia do Morbid Angel, né? Ele achava que aquilo ali não era o que de fato representava a banda naquela época, né? E a pegar-se aí por outras frases soltas também do próprio Trey, né? Ele era um jovem ambicioso, né? E muito talentoso também. E talvez um tanto quanto presunçoso, né? Ele sabia a capacidade que a banda tinha e tal naquela época, mesmo com essa saída do Mike. E ele pareceu descontente com esse material, né? E de fato, quando você ouve ele foi lançado depois do debut, lá em 1991. Ele tem lá, né, suas carências principalmente de produção, né? Mas já tinha coisa bem interessante que foi aproveitada tanto no debut deles quanto no Blessed Are the Sick e até no Covenant também, que é o Angel of Disease, né? Que consta lá no Covenant. Mas enfim, né, ainda em 1986, que foi quando eles registraram o Abominations of Desolation, eles recrutaram ali os Terrorizers, David Vincent e o Pete Sandoval, né? O Pete Sandoval para bateria e o David para suprir essa troca aí, né? Porque esse disco Abomination, ele teve dois baixistas, né? Além do Sterling, teve também o John Ortega, né? Teve uma curta passagem ali e lançou esse disco. Então o David Vincent chegou ali para acabar um pouco com essa troca, né? Digamos que essa formação ali, com a entrada deles dois, foi a mais longínqua. Ela durou ali até o Covenant. Não, durou até ali o final, a turnê do Blessed Are the Sick, porque o Richard Brunner, ele foi despedido na turnê do Blessed Are the Sick, porque tava chapadão, né? Inclusive, anos depois ele seria preso por tráfico
descubra, né? Mas enfim, né? Essa formação acabou nascendo ali em 86 e foi uma das mais duradouras e saudosas do Morbid Angel, né? Mas beleza, os caras conseguiram uma formação ali muito interessante, né? Richard Burnley e o Trey Azagtov nas guitarras, David Vincent, vocal e baixo, e o monstro Pete Sandoval ali na bateria, né? E lançaram em 1989 o seu debut oficial, Authors of Madness, cara, que foi assim... Ele foi brutal. Eles já eram muito grandes e respeitados de forma underground. Até por isso, hoje, muita gente fala que o Morbid Angel e tal é um dos grandes responsáveis até pelo próprio surgimento do death metal. E a pessoa, a princípio, quando vê o lançamento do debut deles, pode ficar confusa, né? Mas como assim, pô? Depois que eles lançaram o debut, muita coisa já tinha acontecido, né? O fato é que os caras já tinham uma estrada, já eram rodados ali nos Estados Unidos e contribuíram muito pra isso, né, cara? Mas então, assim, eles dominaram o underground, teoricamente, e quando eles lançaram o debut deles, eles conseguiram entrar no mercado já com muita força, entendeu? Porque era um material excelentíssimo, né? Eu acho que o álbum Authors of Madness, ele, apesar de ser, né, um álbum old school, né, da velha guarda aí, ele já apresentava a coisa tradicional do estilo, a agressividade do estilo, e também a questão o passo seguinte, que seria a questão do blasting beats, cara, né? Que muita gente até comentou isso aqui no canal, no vídeo sobre o death metal, sobre quem teria inventado, e na verdade eu acho que não tem como, né, de uma forma precisa dizer que foi esse ou aquele. Mas o Pete Sandoval ele já pegou para ele já até comentei isso, que ele disse que ele que inventou aquele tipo de batida, o blasting beat original, que é um bumbo só e a caixa, né, e condução, enfim. E ali apresentava, né, como eu falei, a coisa tradicional, o estilo tradicional, mas o passo seguinte já. E uma coisa que eu até comentei com vocês, que assim, pra mim o Morbid Angel sempre teve uma cara muito própria, principalmente com relação às guitarras, cara. Porque o Trey, eu imagino, né, que ele não... Fosse natural isso, mas ele também, eu imagino que ele não... Como ele tinha um gênio muito forte, ele não queria copiar ninguém ou se parecer com alguém, né? E isso é outra coisa louca daquela época, porque ali estavam surgindo Obituary, Cannibal Corpse, The Side, entre outras bandas, e todas tocando death metal. E se você Death também, um pouco antes. Justo, Death um pouquinho anterior, né? Mas se você parar para escutar, nenhuma parece com a outra. Na verdade, todas têm a sua característica própria ali, talvez, sei lá, de maneira inconsciente. E o Morbid Angel também, dessa forma, lançou um disco que foi assim, até hoje, né, cara? Tem muita gente que... O Morbid Angel tem trocentos discos, e até hoje muita gente fala que o Authors of Madness é realmente o melhor álbum deles. Né? E outra coisa que alia o fato desse debut, né, ter sido cancelado, junto com esse lado do Trey que você cita, né, ele tem uma frase que... E essas bandas que surgiram no mesmo tempo com isso, essas bandas poderosíssimas do death metal, né? Só pra vocês verem o quanto o cara era... pode ser presunçoso, ok, mas também... ambicioso e visionário também. A frase ele falava assim: eu queria que as pessoas tivessem que trabalhar muito mais depois que os fãs testemunhassem o que tínhamos. Então, assim, o cara ele tinha uma confiança muito grande no material que eles tinham. E até para acrescentar, claro, não vamos atribuir toda essa genialidade ao Trey, apesar de que o cara, até hoje, né, é o grande líder do Morbid Angel, né, e grande responsável pelo poder da banda. Saiu e ele continua ali, né, cara? Mas assim, todo mundo contribuiu pra isso, né? Tanto o Pat como o David Vincent e o próprio Mike, né? O próprio Mike Browning, ele falava que eles sabiam que eles tinham uma coisa muito bacana nas mãos e que eles poderiam chegar longe, mesmo naquela época ali em 86. E ele falava que para eles o importante era, desde aquela época, era serem originais. Eles queriam ser originais. Então, os caras justamente eles conseguiram ali inventaram uma coisa nova, né, cara? E mesmo com essas mudanças, né, eu acho que o Authors of Madness, né, pra quem conhece a carreira do Morbid Angel sabe que é uma banda bem loucona. E então, assim, os discos, eles têm umas cargas bem pesadas e truncadas, e um death metal bem técnico e obscuro. Pode até dizer que às vezes até meio prog, sim, pela quebradeira que é algumas músicas. Exatamente, eles não são nada contra
experimentar, né? Tanto que receberam muitas críticas por certas experimentações que eles fizeram que aos ouvidos de alguns deram errado, né? Então, assim, esse disco aqui, a estreia deles, pra mim, é o mais rápido, o mais furioso e o mais coeso, né? As músicas são todas ali certinhas, mas ainda assim você já conseguiria ver, você consegue ver no Authors of Madness o que eles poderiam fazer mais à frente e tal, justamente por esse lado mais técnico de todos os integrantes, e talvez esse lance um pouco mais erudito, talvez, do próprio David Vincent, né? Que ele tem esse lado mais experimental também, né? Ele muito, né? E, inclusive, mesmo já quase que na mesma época, já pagavam, né? Assim, muita gente já não gosta do Domination, né? Já fala mal pra caramba do álbum, que o álbum é isso, que o álbum é aquilo. E assim, a gente consegue entender, mas, cara, é a visão do músico, não adianta. Quando o cara é idealista, não tem... Você pode falar o que for e ele vai continuar fazendo o que ele tá afim de fazer. E foi o que eles fizeram, né, cara? É isso aí. Tanto é que lançaram o álbum que a gente já citou, que o Ilude, enfim, esse daí. Esse aí mesmo. Bom, mas enfim, eles lançaram aí esse disco com 10 músicas, que o disco foi, o engenheiro do disco foi o Tom Morris e o produtor foi o Digby Person. E a produção é bem interessante até para a época e pelo estilo, né? Não foi produzido, por exemplo, pelo Scott Burns, que naquela época já era praticamente um especialista no assunto, né? Mas trata-se de uma produção onde exalta-se as guitarras, que eu consigo, é muito bacana você conseguir ali ouvir aquelas intrincadas que o Trey faz nas guitarras. E, pô, os caras lançaram um disco que passa rápido, né? Praticamente todas as músicas são muito bacanas, e ele, como eu falei, ele traz um pouco daquela época ali, reaproveitando algumas coisas que eles haviam feito no passado, como é o caso da música que eu mais gosto, que é a Lord of All Fevers and Plague, cara, que é muito louca essa música. Essa música é porradíssima, e ela... a letra dela, né? Aliás, a letra desse disco aqui e de várias outras durante a história do Mobb Deep são bem legais, né? Porque elas não são aquelas letras porra louca, estilo adolescente, né? Apesar de que elas têm esse lado mais de falar de ocultismo e tal, de satanismo, os caras, eles escrevem com uma certa inteligência, né? E nessa música aqui, por exemplo, eles até usam alguns termos que são do idioma árabe antigo, né? Provavelmente o aramaico. Eles falam sobre essa deidade Inizigda, né? Que teoricamente seria até uma deidade boa, né? Que é uma deidade que seria patrona da medicina, da natureza e tal. Mas como ela faz uma contraposição ao cristianismo, né? Não deixa de ser uma crítica ao cristianismo. Então eles sempre foram um pouco mais sagazes nas suas letras em fazer essa parada do ocultismo. Até hoje, né? Assim, no decorrer da carreira continuou essa pegada, não era aquela coisa, como você mesmo comentou, infantil. Não é gratuito, não é gratuito. Pois é, exatamente. Não é aquela coisa. Até nisso, né, cara, eles tinham um diferencial, né? Até nisso. Com cuidado de pesquisar, de estudar sobre o que vão falar. Os caras com certeza não vão falar de uma coisa que eles não, sei lá, à toa aleatoriamente. E porra, essa música, cara, é sensacional. O refrão dela. Essa música sempre me lembrou assim, a música Mayhem do Sepultura, do Morbid Visions. A linha principal de voz, ela é bem parecida com elas têm uma similaridade. Eu não estou dizendo que houve cópia ou nada disso. É uma coincidência mesmo, mas lembra bastante, se vocês tiverem que tirar essa dúvida, lembra bastante. E, falando nisso, eu consigo, ainda falando do estilo, né? Eu não sei, eu consigo identificar ali, cara, a influência de Sepultura, sabia? Tem algumas coisas ali pra mim que me lembram Sepultura do Morbid Visions e do Esquizofrenia. E Sepultura chegou antes, né? Já tinha material circulando por lá. Pela Europa, pelos Estados Unidos principalmente, né? E eu consigo, cara, anotar ali muitas coisas dos riffs, sabe? Que a gente escuta na Esquizofrenia, principalmente na Esquizofrenia, em algumas coisas do Authors of Madness. Então eu imagino, sim, cara, que houve ali o Sepultura, né? Só fazendo um adendo, que o Sepultura não só
se tornou amigo dos caras com o tempo, né? Assim, no começo dos anos 90 os caras já tocavam bastante nos Estados Unidos, viraram amigos, até hoje são, né? Mas eu acho que influenciou, sim, cara, na música do Morbid Angel. Eu pulei já pra metade do disco, né? Mas o disco ele começa com Immortal Rights, que também é sensacional. Desde o começo ali, um pouco mais cadenciado. Eu acho que é um dos clássicos, não só da banda, mas do estilo. Né? Exatamente. É um dos clássicos definitivos do estilo. E outra música que também falando desse lance da temática da letra, né? Se você for ler a letra de Immortal Rights, apesar de que o título já evidencia muita coisa, né? Ela realmente, ela de fato lembra uma espécie de uma oração, né? Uma oração satânica. Então, assim, a música é realmente muito bacana. Depois segue ali o disco com Suffocation, que também é outra porrada, né? Quem sabe não foi até inspiração para algumas bandas esse nome. Quais são as músicas que tu mais gosta aqui, Márcio? Eu também curto pra caramba. Maze of Torment. Eu gosto muito, uma das melhores pra mim é a Vision from the Dark Side. Sempre gostei. Infelizmente eles tocaram pouquíssimo essa música ao vivo. Tocavam na época lá e agora, assim, tem uma banda agora, né? Iron Morning, que daqui a pouco a gente vai já falar brevemente, que é o David Vincent com o batera que tocou na banda durante uns anos, o Tim Young e mais uma rapaziada, que eles tocam várias músicas, né? Que inclusive vão fazer uma turnê em comemoração dos 30 anos do álbum, né? Então essa Visions from the Dark Side é uma música que foi muito, muito pouco tocada, sem brincadeira, eu não consigo entender, mas assim, procurei pra caramba já, várias vezes, mas não tem, cara, assim, em outras eras, além lá de quando eles lançaram o álbum. Cara, Bleed for the Devil, Chapel of Gauls, que é um grandes clássicos da banda, que tá sempre no setlist, é difícil, cara, viu? Sinistrão. E, a gente fala, o I Am Morbid, ele a introdução dos shows dele é uma música do Illud Divinus Whatever, né? A música, eu acho que tem, não vou lembrar, mas tem uma música chamada I Am Morbid. E aí justamente a introdução do show e na sequência, pelo menos os shows que eu vi, que eu acompanhei, assim, no YouTube, começa com Immortal Rights, né? Mas enfim, né? Olha só, pelo que eu percebi, claro que é difícil você fazer uma pesquisa assim tão, né, aleatória, igual a da Datafolha, mas assim, me parece que um dos discos mais queridos pelos fãs da banda, na verdade, é o Blessed Are the Sick, né? Mas o Blessed Are the Sick é excelente, né? Começar pela capa, mas eu acho já ele lento, né? Deixa eu te falar. Quando a gente falou, tem uns 3 meses que a gente falou no inicial do Morbid Angel, que a gente ia fazer, eu confesso que eu tinha uma predileção pelo Blessed Are the Sick, cara. Aí depois, né, logicamente, tendo que escutar mesmo, prestando atenção, eu mudei, cara, a minha ideia, porque justamente por isso, porque já no Blessed Are the Sick, apesar de eu achar o álbum muito bom, é um clássico da banda também, indiscutível isso, né? Sim. Não é essa a questão. Do estilo também. Com certeza. Mas ele já apresenta aquela coisa mais quebrada, que eu já não curto. A variação tanto, vocal também. O Authors of Madness ele já é mais direto ao ponto. Porrada. Né? Exatamente. E aí hoje eu posso dizer que eu mudei minha ideia por causa desse quadro que a gente está gravando. É isso aí, eu prefiro de longe o Authors of Madness, mas porra, o Blessed Are the Sick e o Covenant também são dois descassos. Eu também ouvi a fase do Steve Tucker, não é a que eu mais gosto, obviamente, mas tem discos sensacionais. Eu tenho o Fatal Formers The Flash, enfim, né? É uma banda referência do estilo, não à toa. E esse disco, por exemplo, ele ficou ali na revista Terrorizer, ele ficou na primeira posição dos 40 melhores discos de death metal de todos os tempos. É claro que todas essas sempre esse álbum. É claro que todas essas listas, né, elas vão variar do gosto da pessoa, ponto de vista, etc. E muitas delas são meio duvidosas. Exatamente. Assim. Mas nessa ele ficou em primeiro, mas não há dúvida de que ele ficaria pelo menos entre os 10, né? Eu acho que eu ainda não vi uma lista em que esse disco ele não se encontra pelo menos entre os 10. E geralmente quando essa lista é longa, ela sempre tem mais de um disco do Morbid Angel. E outras curiosidades sobre esse disco, né? A capa que foi feita pelo Dan Seagrave, que o cara praticamente fez a carreira fazendo discos aí de outras bandas de metal extremo. A citar algumas, por exemplo, a Imperial Doom, do Monstrosity, e Ten Commandments e Stillborn, do Malevolent Creation, né? Então ele tem mais essa... Ele também fez um disco do Benediction, cara, o Transcend the Rubicon. Então ele tem essa pegada aí um pouco mais
uma atmosfera meio Doom na capa deles, né? Aquele negócio mais apocalíptico e tal. São capas bem legais, bem desenhadas. Não tanto quanto as do Michael Whelan, né? Que foi o cara que fez as capas do Obituary e do Sepultura, né? Mas enfim, são capas bem interessantes. E essa daqui, na verdade, é até uma das capas mais simples, né? Mas enfim, os caras bateram o olho nela e achavam que ela se comunicava com o que eles queriam. Eu acho que, assim, eu lembro das primeiras vezes, cara, lá no começo, quando eu comecei a escutar metal, eu via o nome no Morbid Angel, eu via as capas, eu falei, cara, é mórbido mesmo as capas, ela tem esse tom mórbido, não é nem aquela coisa de, sei lá, de terror ou de podridão, nem nada disso, né? E nem de anticristianismo, satanismo. Ele tem um lance meio mórbido mesmo, né, cara? Que tem tudo a ver com o nome da banda. Exatamente. E, bom, enfim, o I Am Morbid, ele vai fazer uma turnê no Brasil. Tem algumas datas no Brasil ou só em São Paulo? Acho que em São Paulo e tem 2 datas no Brasil. Infelizmente eu não vou poder assistir, mas a gente já viu alguns vídeos ao vivo dos caras, né? Tá sensacional, né? Mas é como se existissem 2 Morbid Angel. Inclusive, eu estava acompanhando comentários, né, sobre isso, a I Am Morbid e o Morbid Angel. Tem muito fã das antigas que está preferindo ver um show do I Am Morbid, porque eu vi um comentário, por exemplo, de um americano falando que o Morbid Angel tá tocando em pequenos clubes, com set list chato e para quase ninguém, enquanto o Morbid tem tocado em festivais, aí tem vários shows da banda em festival grande. E focando nos clássicos. Com setlist muito. Mas assim, também é um pouco fácil, né? Dessa forma, tocar os clássicos e é lógico que vai agradar mais. E é só o que eles podem fazer também, né? Mas mesmo que pudessem tocar as músicas da fase do Steve Tucker, não haveria razão de ser, né? Não, eu vi uma entrevista logo quando a banda surgiu, o I Am Morbid surgiram para tocar Morbid Angel ao vivo, né? E aí eu vi uma entrevista do David Vincent falando que ele só iria tocar o que ele escreveu, né? Eu acho que com certeza ele não escreveu isso no começo da turnê, porque no começo da banda, melhor dizendo, no começo da banda eles tocavam música dos 3 primeiros álbuns, eu não sei se tocavam Domination, mas ele disse que só iam tocar o que ele escreveu e o que era dele, o que as pessoas de repente quisessem escutar outro tipo de música, eles iriam no show do Morbid Angel. Mas eu acho que eles vão fazer essa turnê pra celebrar mesmo. Os caras têm direito, né, velho? O Morbid Angel assim, tem direito, é difícil dizer, tirar o direito dele de fazer algo. Ele contribuiu pra caralho com o Morbid Angel. O vocal dele é assim. Único, né? Não é aquele vocal, é um vocal que você consegue entender bem, né? Você tá acompanhando, você consegue entender bem. E assim, original pra caramba, então difícil, o cara tem direito, meu. Então, que faça, né? É isso aí, bom show pra você que vai assistir aí o I Am Morbid, né? Tá aqui, ó, o melhor disco deles pra mim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qual é o melhor disco do Morbid Angel pra você? Fala aí, valeu!